Informação falsa ou fake news? Quem nunca? Quem nunca caiu numa fake news ou compartilhou alguma informação falsa? Ou até mesmo alguma informação equivocada? Você acha que não? Então segue comigo até o final, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe aquela vez que você vê uma reportagem, acha interessante pelo título e já compartilha na ânsia de comprovar aquilo que você havia avisado ou que havia falado, só para reafirmar aquilo que você pensa? Compartilhar e acreditar em notícias falsas é muito mais comum do que a gente pensa, e todos nós estamos sujeitos a isso. O propósito desse vídeo é trazer algumas dicas para que você aí não caia mais em notícia e informação falsa. E principalmente para você, aluno, que está precisando pesquisar agora na internet e não tem as orientações do professor e fica completamente perdido diante de todo esse mundo, toda a vastidão desse mundo virtual. Para começar, nós temos que diferenciar o fato da opinião. Existe o fato e existe a análise que as pessoas fazem deste fato. Existem várias abordagens em relação a algum fato. A abordagem jornalística, a abordagem científica, histórica, religiosa, a abordagem ficcional. É claro que em uma ficção, o autor tem toda a liberdade de criação e ele pode inventar dados, inventar fatos, personagens, cenários e tá tudo certo. Quando se trata de uma análise religiosa, ela deve colaborar, ir ao encontro dos dogmas daquela religião. Não dá para misturar ficção, religiosidade com ciência, com história, com jornalismo, com conhecimento científico que tem uma certa objetividade. Todo fato analisado ou pela ótica da ciência ou de qualquer ciência, seja ela humanas ou não, ele deve ser comprovado. Cada fato comprovado é inquestionável, a não ser que apareçam novas evidências. Então essas novas evidências, elas também deverão ter comprovações, fontes históricas, fontes jornalísticas. Exemplos: o Holocausto matou cerca de 5 milhões de pessoas. Houve tortura na ditadura militar no Brasil. Bolsonaro gritou e mandou os jornalistas calarem a boca. A Aline tropeçou e caiu. Se você não acha relevante 5 milhões de pessoas, se você não se importa com um Estado que tortura pessoas, se você não acha relevante que um presidente grite com a imprensa ou que alguém tenha caído na rua, se isso é engraçado para você, essa é sua opinião. Em nada muda qualquer um desses fatos. E pior do que dar uma opinião que é desumana sobre algum assunto é criar fatos mentirosos ou descontextualizar fatos históricos. Para facilitar, para quem estiver pesquisando, estudando, ou até mesmo para quem está aí navegando pela internet, procurando informações e reportagens, eu vou deixar aqui algumas dicas para evitar informações falsas. Quando se busca por uma informação, quando se está fazendo uma pesquisa e que seu intuito é estudar, é necessário que você vá e se entregue a essa pesquisa com a maior tranquilidade, sem preconceitos, sem ideias pré-definidas. Toda vez que se busca uma nova informação, é preciso estar disponível para receber informações que talvez possam contrariar aquilo que você pensa. Para uma pesquisa de ser de fato efetiva, ela deve ser regida pelas suas fontes, pelas informações, não o contrário. Quando você se depara com alguma informação, você deve olhar para ela com um olhar questionador e fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como? Será possível? Há veracidade nessa história? Ela faz sentido? 2. Por quê? Qual a causa de tudo isso? Qual é o cerne da questão? Onde? Em que lugar isso aconteceu? Afinal de contas, se você muda o lugar do acontecimento, ele pode mudar completamente seu sentido. Se você se depara com uma reportagem que diz o seguinte: criança com fome se alimenta de ratos, e compartilha aquilo dizendo que aconteceu dentro de uma escola pública, sem dúvidas, essa publicação terá um tom de denúncia, porque é um absurdo.
A criança que deveria estar se alimentando de merenda está se alimentando de ratos. No entanto, se eu abro a reportagem, eu posso verificar que essa criança que se alimentou de ratos trata-se de uma criança que estava desaparecida e que se perdeu numa floresta. Muda-se completamente o sentido e o tom da publicação. É necessário, quando a gente se depara com uma informação que contrarie o nosso pensamento, que a gente analise, que a gente verifique. Primeiro, a veracidade da informação e dos fatos, e segundo, a análise, a linha de raciocínio daquele autor. Outra pergunta importantíssima é o onde você leu. Em que lugares você está buscando? São sites especializados? São autores que sabem do que estão falando? E o mais importante, existe algum autor? É muito comum hoje em dia na internet a gente compartilhar e divulgar textos anônimos. E textos anônimos não são confiáveis. No Brasil, a liberdade de expressão é um direito, mas é vetado o anonimato. Por quê? Todas as pessoas que produzem conhecimento, que divulgam fatos, eles têm que se responsabilizar por aquilo que estão dizendo. Se aquela informação ela é anônima, ela já perde totalmente a credibilidade, porque não tem ninguém que se responsabilize por ela. Todas essas perguntas são para criar uma leitura contextualizada, ou seja, com contexto, para a gente entender de onde ela vem. Um dos erros mais comuns que eu vejo ultimamente é a leitura de gráficos, por exemplo. No Brasil, com o evento agora do surto de Covid-19, a gente vê muita gente fazendo leitura equivocada de gráfico. No Brasil, os números, os casos são inferiores que outros países. Mas sem considerar qualquer outro dado. Por exemplo, são inferiores comparados no mesmo período. Se o Brasil tem 20 dias de surto e outro país está no dia 40, é óbvio que esse outro país vai apresentar maiores números. E ainda, se o Brasil não está testando todo mundo, existe aí um caso de subnotificação. O que isso significa? Não estão notificando todos os casos da doença. Então, é óbvio que os números que estão naquele gráfico não representam a realidade, podem ser questionados. Você também deve perguntar quando isso aconteceu. Eu também venho vendo nos últimos dias pessoas compartilhando notícias antigas como se fossem de agora. Foi encontrado em São Carlos um caixão enterrado apenas com pedra e serragem. Essa notícia está sendo compartilhada para denunciar o governo de São Paulo que poderia estar aumentando o número de vítimas do Covid. No entanto, essa notícia, apesar de não ser falsa, ela é de 2017. E nesse contexto, a informação claramente é falsa. E se depois de tudo isso você ainda tem dúvidas ao se deparar com o texto, eu tenho mais duas sugestões. A primeira delas, se você não tem tempo, não compartilha. Reserve um pedaço do seu dia para estudar, reserve um pedaço do seu dia para se informar. É necessário que você tenha tempo. Conhecimento requer esforço. Não adianta a gente ler 3 linhas e achar que está informado e especialista em um assunto. E a segunda, se você precisa economizar esse tempo, já existem sites de checagem de notícias. Jornalistas que estão se especializando em buscar por comprovar a veracidade ou não de certas informações e certas notícias. Eu vou deixar aqui embaixo, linkado para vocês, alguns desses sites, onde vocês podem procurar com facilidade e muita rapidez aquelas informações que você vem recebendo por aí. Muito cuidado, porque criar notícias falsas e também compartilhar é considerado crime no Brasil. E se alguém aí conhecer alguém que vive compartilhando informações falsas e fake news, envie esse vídeo. Quem sabe a gente consegue abrir um pouquinho o coraçãozinho dela.